Doença pulmonar obstrutiva, DPOC, é a junção de doenças que inclui a bronquite crônica, estreitamento das vias aéreas e a paralisação de atividades dos cílios, e o enfisema, danos irreversíveis nos alvéolos. É formado por um grupo de doenças respiratórias provocada em média pela fumaça do cigarro ou de outros compostos nocivos. A doença se instala depois que há um quadro persistente de bronquite ou enfisema pulmonar. Cerca de 85% dos casos da DPOC são causados pelo tabagismo. A quantidade de fumantes a desenvolver DPOC é cerca de 20% apenas, enquanto cerca de 65% são pessoas que convivem com fumantes. São os fumantes passivos. O fato é que também pode acontecer por inalação de poluição, neste caso, e substâncias químicas. Temos alguns exemplos que podem desencadear a DPOC. A exposição passiva à fumaça do cigarro, histórico de tuberculose, asma crônica, exposição à fumaça de carros, chaminés, trabalhos confinados, com fumaça ou fuligem, mineradoras, carvoarias, canavieiros, uso frequente de lenha para cozinhar sem ventilação adequada e recorrência de infecções nas vias aéreas inferiores quando criança. Existem algumas formas de identificar a DPOC. A forma mais clássica é o fôlego baixo, teste ergoespirométrico. Avalia o aumento da relação entre a ventilação minuto, o quanto produz de gás carbônico, que reflete relações de ventilação-perfusão elevadas. Tem elevação da produção do gás carbônico e do consumo de oxigênio, sem o aumento correspondente da ventilação minuto. Este teste pode ser realizado normalmente em esteira ergométrica ou bicicleta estacionária. Tempo médio de teste é de 8 a 12 minutos, com o preparo para a recuperação chega de 30 a 40 minutos, acompanhado por um médico especializado que dará o diagnóstico. Temos também a espirometria, que é um método de avaliação da DPOC usando a função pulmonar. Utiliza-se a medida de VF1 depois da broncodilatação. Estabelece pontos de corte específicos para a graduação da obstrução. Uma das formas de identificar a DPOC é o fôlego baixo. Atividades corriqueiras do dia a dia, como subir uma escada, já comprometem a respiração do paciente, que fica mais ofegante. Neste caso, geralmente os pulmões estão produzindo mais muco e os bronquíolos, por estarem inflamados, ficam mais estreitos, dificultando a passagem de ar. Estes fatores auxiliam o paciente a ter menos oxigênio, alcançando os capilares e participando de trocas gasosas, o que traz consequências no sistema circulatório, sendo que a falta de oxigenação do sangue pode torná-lo mais ácido durante o seu desenvolvimento. Ocorre perda progressiva da função pulmonar e muitas vezes a pessoa não percebe o quadro da doença, pois confunde os sintomas com reações normais do envelhecimento, sendo que a doença requer vários anos de tabagismo e exposição a substâncias para ter uma evolução completa. A DPOC é considerada uma doença onde é diagnosticada e pode ser tratada de acordo com o que for receitado. O doente que não fizer o tratamento pode ter complicações, entre elas morbilidade e até a mortalidade, tendo um impacto significativo da qualidade de vida relacionada com a saúde. Toda recomendação referente a treino deverá ser feita pelo médico que está acompanhando o paciente. Ele vai identificar os graus da doença, inclusive se o paciente tem algum nível de sedentarismo ou não. A partir disso, dirá quantas semanas terá o protocolo, qual será o protocolo a ser usado, qual período será feito por dia e nos dias, se vai haver progressão ou não e qual o nível de intensidade terá esse protocolo. Todos esses cuidados são necessários para que não agrave mais a doença do paciente, pelo fato de existirem modalidades que são mais exigentes sobre o ponto de vista torácico e respiratório e que podem não ser aconselhados para um doente com DPOC. A doença DPOC ela tem 4 estágios: leve, moderado, grave e o muito grave, todos relacionados à ventilação. Para se ter uma base, no 4º estágio, a doença já está muito severa. A ventilação é inferior a 30% ou a 50%, e o doente tem uma insuficiência respiratória. Apesar que a DPOC seja uma doença incurável, o paciente ele pode ter uma boa recuperação através de exercícios físicos. Isso porque, além de aumentar a resistência do miocárdio e recrutar muito o bom funcionamento dos pulmões, a respiração também será melhorada.
Ao passar dos dias, os sintomas devem diminuir naturalmente, mas em casos mais graves, medicamentos receitados por um médico devem ser usados junto aos exercícios físicos. O tratamento tem como meta reduzir ou eliminar os danos causados pela DPOC na função corporal do paciente, trazendo uma melhora nas atividades e participação, sempre com foco à qualidade de vida. Os objetivos mais comuns para a intervenção fisioterápica são reduzir a dispneia, melhorar a capacidade de exercício e atividade física, melhorar a higiene brônquica, melhorar conhecimento e autocuidado e autoeficácia. A tudo isso que foi dito anteriormente, o paciente ele pode apresentar outros problemas de saúde também, que devem ser abordados por um time multidisciplinar composto por médico, fisioterapeuta, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, assistente social e terapeuta ocupacional, todos especialistas em doenças respiratórias e reabilitação. Nós temos alguns treinamentos. Um desses treinamentos é o treinamento de endurance. Ele é recomendado em todos os estágios da doença e o foco é voltado na melhora da capacidade aeróbica de exercícios para que os pacientes realizem várias atividades numa intensidade baixa. Ele é visto como um dos que tem mais sucesso por consumir menos tempo e ele deve ser realizado na esteira ergométrica ou em um cicloergômetro. Outro método também é o condicionamento cardiorrespiratório. Ele deve ser trabalhado utilizando bicicleta, subir e descer escadas. O interessante para o paciente é conseguir com o tempo alcançar longas distâncias em suas caminhadas. E é importante em todos os níveis de gravidade da DPOC que os pacientes façam parte de programa de reabilitação pulmonar. Estes programas de reabilitação pulmonar também compreendem a treinos aeróbicos, treinos de exercícios, sobretudo para os membros inferiores e os membros superiores, fortalecendo a musculatura, portanto favorecendo a tolerância ao exercício. Desta forma, o paciente consegue uma boa evolução sem tanto desgaste. Não se esqueça de perguntar sempre ao seu médico até que nível de intensidade deve ser o exercício e, sobretudo, que modalidades devem ser praticadas, porque existem algumas modalidades que são mais exigentes sobre o ponto de vista torácico e respiratório e podem não ser aconselhados para um doente com DPOC.